Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Vou conversar com vocês a respeito do PEI, Planejamento Educacional Individualizado. Não sei se vocês já conhecem sobre a educação especial. Eu espero que vocês gostem do tema de hoje. Por quê? É um tema que a gente precisa, sim, se adaptar, se aprimorar, né, no PEI. Muitos professores regentes precisam fazer o PEI, não sabem, não têm a mínima ideia por onde começar, né, a fazer. Por quê? Porque o PEI, ele, na verdade, já deveria ter sido implantado, né, há muito tempo. E a gente não faz muitas vezes, vai empurrando pela barriga, vai indo. E algumas escolas vêm exigindo, sim, o PEI, que na verdade é um direito do aluno. E aí eu vou avisar sobre os selos também com vocês, quem quiser contribuir, né, com a causa aí da professora, né, sempre bom. O Instagram tá, toda vez que vocês contribuem, tá vindo 100% para mim. Então o Instagram não fica com nada a princípio, tudo vem para mim. Então é só vocês ativarem os selos e contribuir, tá bom? Porque é uma rede social, a gente faz tudo de graça, mas quem quiser, fica à vontade, tá bom? Então, gente, hoje eu trouxe lá da escola que eu trabalho no período da tarde, 3 PEIs. 3, sabe? São de 3 alunos meus. Um deles eu deixei lá, né? Porque a mãe ia precisar de uma xerox, então acabou que eu deixei o PEI lá, que foi de um dos meus alunos. Então, gente, o que é o PEI? O PEI, primeiro, a gente tem que entender. Às vezes a gente fica com uma bronca, fica meio chateado, que a gente precisa fazer, porque ele é muito grande, a gente já tem os nossos alunos, né? Os outros 30 e poucos, e ainda a gente tem que fazer mais um documento. Tem. É um direito, tá na legislação da pessoa com deficiência, então a gente precisa aprender a fazer o PEI. Algumas escolas exigem, algumas escolas não exigem. Normalmente quem faz esse PEI é a professora da educação especial, né? Aquela professora acompanhante, a professora auxiliar. Aqui no estado que eu moro, o município chama de AP, né? Que é a professora, né, de especialista, e o estado chama de professor de apoio. Então, tem alguns estados que não utilizam professores especialistas, aqui são especialistas, né? A gente precisa ter a pós-graduação para poder atuar na educação especial. Aqui no meu estado ainda alguns, né, são professores, a maioria, aliás, todos são professores especialistas, então a gente precisa ter, sim, a educação especial como pós-graduação para atuar na educação especial, né? Eu, Lilian, no período da tarde, gente, eu tenho 4 alunos, tá? Então, eu atendo 4 alunos com diversos tipos de deficiência. Então, cada um tem uma deficiência diferente. Eu tenho 2 cadeirantes, então eu preciso atender as 2 cadeirantes e mais os outros alunos com as outras deficiências. Então, faço os PEIs, que são o Planejamento Educacional Individualizado. Aí começa o negócio. Por que individualizado? Porque ele precisa ter um planejamento educacional individualizado, ou seja, eu preciso fazer um plano de educação para aquele aluno, para a necessidade daquele aluno. E como é feito este plano? Baseado no planejamento do professor regente. Então, como que acontece isso? O professor regente, ele faz o planejamento de aula dele, normalmente, e aí ele passa para mim, enquanto professora de apoio auxiliar, ok? Passou para mim, baseado no que eu já conheço do meu aluno, eu vou adaptar as atividades para cada um. Lilian, você adapta para os 4 alunos? Sim, eu adapto a atividade para os 4 alunos e passo em sala de aula para os 4 alunos. E os meus são do ensino médio, gente. Então, pensa, eu sou pedagoga, tá? E hoje mesmo nós tivemos 2 aulas de física.
E sim, eu tenho que adaptar a física, eu tenho que adaptar a química, eu tenho que adaptar a biologia, eu tenho que adaptar todos. E como nós já sabemos, o novo ensino médio, ele está com algumas atividades diferentes, né? Que são as unidades curriculares, são as UCs diferenciadas. E eu preciso também aprender a adaptar as UCs também para cada tipo de deficiência. Então, o plano educacional individualizado é exatamente isso. É a adaptação desses conteúdos, é o planejamento educacional individualizado para aquela deficiência, aquela dificuldade do meu aluno. O que entra nesse plano? Muitas coisas, mas baseado, gente, como que foi esse plano aqui no estado? Eu acredito que no estado de vocês também é assim. Eu tenho umas xerox aqui, pois se vocês quiserem, deste livro aqui. Esse livro é que dá toda a estrutura para que a gente possa fazer o nosso PEI. Elas são as primeiras, né, que começaram, né, a caminhar nesse universo do PEI, né, do planejamento individual do aluno com deficiência. Então, ó, o livro chama-se Estratégias Educacionais Diferenciadas para Alunos com Necessidades Especiais. Então, o nosso PEI, ele é baseado nessa publicação aqui, tá? Então, esse livro, ele explica como que deve ser feito o PEI, detalhe por detalhe, né? Cada fase desse nosso PEI. Então, eu vou falar dessa aluna aqui, é um dos meus PEIs, ok? Se vocês quiserem fazer pergunta, fique à vontade que eu respondo, tá, gente? Vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar no PEI é a identificação das necessidades educativas do estudante, ok? O que é isso? Normalmente, a gente coloca o laudo, tá? A gente, claro, gente, vai se adaptando, cada técnica, né? Ela vai explicando pra gente a necessidade de cada escola, a necessidade de cada município, de cada um. No caso, a gente coloca o logo, aí coloca o laudo aqui. Por quê? Para saber que, infelizmente, né, gente, nós ainda somos baseados muito em laudo, né? A sociedade, não é a escola, não digo a escola, mas para ter um professor de apoio, para poder justificar, né? Vamos se dizer assim, o professor de apoio eu não vou falar assim, é uma droga, né, gente? Mas para justificar, tem que ter o laudo, né? Ainda tá baseado nessa coisa do laudo, do remédio, da medicalização, de tudo isso. Não basta a gente só fazer lá a coisa pedagógica, avaliação pedagógica. Não, tem que ter o laudo médico. Então, a primeira coisa é o laudo médico, tá? E aí, nós vamos às etapas que vai vindo aqui, ó, indicar o uso da linguagem da comunicação. Aí começa a entrar a sondagem. O que é a sondagem? Como é que ela fala, né? A linguagem, a comunicação do estudante, né? Uma indicação da reciprocidade, como que ela interage com os outros alunos, certo? Como que é o comportamento específico desse estudante, se ele se comporta com outro colega na sala de aula, se ele não se comporta bem, como é o relacionamento com ele, né, com outro estudante, certo? E com os professores, com os funcionários, tudo isso, tá? O foco e interesse na escola. Então, se ele participa de todas as atividades pedagógicas, certo? Se frequenta a sala de recursos, se não frequenta, toda a orientação da técnica também. O uso da língua portuguesa, se a aluna lê, né? Como que é a fluência verbal dessa aluna, desse aluno, né? O uso da matemática, se consegue relacionar número à quantidade, tudo isso você vai justificar aqui no seu PEI. Então, primeiro de tudo do PEI é a sondagem detalhada disso. Aí você coloca se possui acompanhamento médico, tá? Eu coloco assim. Possui acompanhamento médico, se faz uso de algum medicamento, pra gente especificar. Por que isso, gente? Porque às vezes, num determinado dia, seu estudante está muito agitado ou não,
a gente para saber se ele usou o medicamento corretamente, se ele tá usando alguma coisa, de repente se parou ou não parou, né? Realiza acompanhamento e faz uso aqui de um determinado remédio, já coloquei aqui. Embaixo, a nossa técnica solicita que a gente identifique os professores regentes de cada disciplina. Então, eu coloco aqui as disciplinas, depois vem a minha identificação, né? O que eu sou enquanto graduação, pós-graduação, se eu fiz determinados cursos, se eu não fiz, tá? Aí, aqui vem aqui, o que eu coloco? Marque um X nas práticas pedagógicas utilizadas em sala de aula. Então, por exemplo, o que eu faço na sala de aula? É só marcar um X, porque aqui já veio pronto, né? Então, eu não sei como a técnica do seu município falaria para você. Mas aqui, confecção de rotinas, contextualização de situações vividas, discussão oral sobre os temas. O que você faz com esse aluno em sala de aula, né? Por que isso, gente? Porque de acordo com o que você colocar aqui, é que você vai fazer o seu planejamento posterior. Aqui nós não chegamos no planejamento, nós ainda estamos na sondagem, nós estamos sondando o nosso aluno. Sessão de filmes, né? E outros. Então, por exemplo, um caso aqui, devido à pandemia, Paraná, as aulas estão sendo ministradas através de videochamadas, áudios, etc. Foi entregue a estudante caderno de atividades pedagógicas, APCs adaptadas, livros em PDFs e material em PDFs, tá? Eu especifico tudo certinho aqui, tá? Nessa parte da observação. Então, tudo é importante a gente colocar, porque o PEI, gente, é um documento que, inclusive, nos respalda, certo? Agora, vai falar sobre o quê? As habilidades e competências na parte cognitiva, ou seja, na percepção. Só que para você fazer tudo isso, percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio lógico, tá? Por isso que eu falei, gente, aqui no meu estado, todos os profissionais da educação especial são boa noite, bem-vinda, bem-vindo. Então, todos os profissionais ainda são da educação especial e especialistas, ou seja, pós-graduados, tá? Mas, claro, mesmo que for nível médio, normal médio, é importante que a pessoa tenha um curso, né, que seja específico na educação especial, né? Por quê? Porque ela vai precisar fazer todas essas coisas, ok? Então, ó, percepção, atenção, memória, linguagem, raciocínio lógico. Então, claro que para você fazer isso aqui com mais afinco, com mais certeza, mais segurança, é importante que você faça com alguém que tenha uma especialização. Mas o PEI, ele é isso, a gente tem que sondar tudo isso, tá? E aí vem, para você sondar mais, ó, desenvolvimento e capacidade motora, função social, pessoal, como que é a área emocional dessa pessoa, desse estudante, afetiva, social, se ela se relaciona bem, se ela não se relaciona, tá? É importante a gente saber detalhes. Eu vou dar um exemplo bem assim, pra gente tentar quebrar o gelo. Eu fiquei sabendo que um estudante, tá? Que um estudante determinado, não se assustem. Esses tempos atrás, numa determinada escola que eu trabalhava, gente, levou uma faca para matar a professora, certo? Levou uma faca para matar a professora. Você concorda que tem que estar escrito isso no PEI de uma forma sutil? Você não pode escrever, olha, o estudante levou uma faca para matar a professora tal dia assim, assado, e aconteceu isso, isso, aquilo. Não. Inclusive, eu coloquei lá no blog modelos de relatório que você não pode falar qualquer jeito o relatório. Tem a maneira de você escrever o relatório. Então, aqui é do mesmo jeito. Então, por quê? Porque se no ano seguinte você não for o professor desse aluno, a professora que pegar este aluno, vamos dizer assim, pegar, né? Pegar este aluno, ela precisa saber que este aluno, você precisa ficar esperto com este aluno, né? Ficar esperto. Então, por exemplo, a professora nunca pode sentar de costas para este aluno. Vocês concordam comigo? Olha a importância de você fazer um relatório
bem feito, correto. Porque vamos supor que esse aluno seja meu. Vocês acham que eu posso sentar virado de costa para esse aluno? Ou virar as costas para esse aluno? Então, gente, o PEI, ele é isso, é um relatório individualizado. Então, você tem que fazer toda essa sondagem com esse aluno e você tem que dar um jeito de escrever nesse PEI detalhes que vocês saibam que sejam importantes deste aluno. Porque, gente, de repente esse aluno não gosta da professora, leva uma faca e mata a professora, né? Dá uma facada na professora por trás da professora. Então, a professora precisa saber que esse aluno tem esse histórico, né? E é o PEI que vai mostrar isso, ok? Por isso, a importância desse planejamento, a importância dessa sondagem. Mas é como eu disse, cuidado ao escrever. Quem tiver dúvidas sobre como colocar palavras, vai lá no blog, tá? Dá uma olhadinha. Então, como é o social desse aluno, né? Então, inclusive, eu coloquei, ó. A aluna ficou fora da escola, cursou o EJA. Então, gente, quando a gente coloca cursou o EJA, você já sabe que ela já tem poucos conhecimentos acadêmicos, que você vai precisar pegar um pouquinho mais pesado, pegar no pé, ficar em cima. Por quê? Vai precisar, né, aquele aporte maior com este aluno, certo? Por quê? Porque fez um EJA. Né? Então, não adianta você cobrar algo que naquele momento o aluno não vai poder dar, é por isso essa importância desse relatório. Então, ó, tá em fase de adaptação e tal, tá? Então, até então foi a sondagem, né, gente? Aí vem os documentos, a gente já precisa assinar. Então, aqui no caso, todo mundo assina, a luz sai, né? Todo mundo assina, então assina eu, assina a coordenação, assina a professora da sala de recursos. Professor regente normalmente assina de língua portuguesa e assina o de matemática, ok? E aí, gente, e a técnica da educação especial, né? Claro. Aí vem o roteiro de trabalho. Aqui é que o negócio vai pegar, porque nós precisamos fazer o nosso planejamento. Por isso que a gente teve a sondagem, né? Porque a gente sondou, isso vai um tempão, gente, um mês se você não conhece o aluno, ou se de repente ele não tem esse PEI, né? Por exemplo, os meus já tinha PEI, tinha só, dos 4, só um não tinha PEI, os outros tinham. Então, essa uma eu precisei sondar um pouco mais. Mas como já tinha o PEI, já fiquei mais tranquila, só foi realmente validar. Então, eu observei, sondei para validar o que já estava escrito aqui. Então, para eu fazer essa sondagem, demora um pouco mais, né? Depois que eu fiz toda essa sondagem, eu vou pegar o planejamento do professor regente, né? Quando a gente recebe, né, gente? Aquele professor, né, de repente ali, se você é professor de apoio. Se você tem um aluno da educação especial na sua sala, você já sabe o que você vai dar, né? Porque como eu falei aqui no começo, então às vezes você tem um aluno na sua sala que você tem que fazer o PEI para este aluno, certo? E como você tem que fazer o PEI para esse aluno, você precisa aprender a fazer isso aqui. Agora, no meu caso, eu tenho as duas situações. Eu sou regente de manhã e eu tenho um aluno com deficiência que eu preciso fazer o PEI. Então, eu já tenho o meu próprio planejamento. E à tarde, eu tenho que pegar o planejamento dos professores regentes. Eu estou no ensino médio, que tem, se eu não me engano, 16 matérias. Então, eu preciso pegar 16 planejamentos e adaptar para esses meus alunos, né? E aí, eu adapto para eles, ok? E aí, a gente, a partir daí, eu faço o planejamento para um bimestre, né? Então, eu peguei lá o planejamento. No caso, o município, então, assim, é de acordo com cada região. O município aqui do meu estado, a gente precisa fazer o planejamento para todas as disciplinas, certo? O estado, não. A gente faz só de língua portuguesa e de matemática. E baseado nesse planejamento, na verdade, documentado, porque lá no meu caderno eu faço o planejamento certinho, mas documentado, né, só português e matemática. Aí eu vou fazer os planejamentos com eles ali, tá? Então, eu pego, vamos supor, química. Gente, eu preciso começar a passar várias fórmulas para um aluno. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um aluno que não sabe ler e não sabe escrever lá no ensino médio. Eu não vou fazer fórmulas de química para ele. Então, o que eu preciso fazer? O meu planejamento precisa estar embasado na essência do que a professora de química quer passar.
Então, vamos supor, a professora de química, ela quer dar tal e coisa. E aí eu vou conversar com ela, porque os professores, eles gostam de conversar, eles costumam dar abertura assim, né? Quem não dá abertura, aí você pega o planejamento, ou então você olha a aula e tira a essência daquilo, a aula, e aí você faz o planejamento. O que é importante desta aula, deste bimestre, que o meu aluno precisa saber, nem que for um pouquinho. O caso é que a gente fica com muita expectativa de ter que ensinar tudo para o nosso aluno, dele ter que aprender tudo, como as crianças sem deficiência. E não é assim, gente. O aluno com deficiência, se ele der meio passo, um dedo de passo, já é muito importante, já é muito bom. Então, a gente tem que ter paciência e tranquilidade em relação a isso, né? E aí, gente, por exemplo, aqui, ó, neste caso, a gente vai colocar, ó, ler, interpretar texto, porque são as habilidades que eu quero que o meu aluno aprenda. Trabalhar textos literários e não literários, trabalhar o texto anglicismo, que foi um determinado texto que o professor passou. E aí, quais são as estratégias que eu vou utilizar, né? Ó, textos para leitura e interpretação, trabalhar com pesquisas na internet. Isso aqui foi quando eu estava no ensino remoto. Então, isso aqui foi lá do segundo bimestre. Realizar atividades para fixação, utilizar textos literários e não literários para leituras diversas, utilizar vídeos sobre o cotidiano para trabalhar o uso da língua inglesa em nosso vocabulário. Por quê? No caso, como aqui é ensino médio, né, a gente trabalha com toda a área. Então, por exemplo, a área de linguagens, né, a área de matemática, certo? Então, não é língua portuguesa, matemática, história, geografia, não. Então, é a área de ciências humanas, matemática, né, linguagem, certo? É assim que a gente trabalha no ensino médio, no caso. Então, se for o ensino fundamental ou pequenininho, aí você trabalha um por um. Aí você vai colocar os recursos, né? Atividades, imagens, filmes, WhatsApp, depende do que você vai fazer. E como você quer avaliar e o tempo que você quer avaliar. Então, esse é o planejamento, né? Vamos ver aqui. Próxima página do PEI, tá? Deixa eu passando aqui. Aí, fiz de português, fiz de matemática. Obrigada. E aqui, ó, eu vou colocar também autonomia, ó, demais habilidades, gente. Autonomia frente à higiene, locomoção, alimentação e entre outros. Então, por que a gente coloca isso? Porque na educação especial, a gente não trabalha apenas a parte pedagógica. Na verdade, em lugar nenhum, né? A gente, como professora, a gente trabalha tudo. Então, a gente trabalha... Lá, o professor, a gente não ensina que tem que sentar corretamente, né? Tudo isso, escovar os dentes corretamente, tal, higiene, essas coisas todas. A educação especial não é diferente. Só que a educação especial, ela tem algo a mais, né? Então, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu tenho 2 cadeirantes. Então, eu tenho que ver se ela tá bem acomodada na cadeira, se aquela cadeira não está machucando. Porque, por exemplo, ela tá sentada numa postura que não tá legal, aquela postura, ela não tá sentindo, gente, porque da cintura para baixo a pessoa não sente, né? O estudante, ele não sente. Então, eu tenho que ver se aquela cadeira não tá machucando. Tudo isso a gente tem que observar enquanto professor, né? E aí, eu coloco isso aqui no meu PEI também, tá? Então, a prática de exercícios físicos, higiene mental, né? Higiene física, como que eu vou trabalhar isso com o aluno, tá? Então, o que chama isso? É demais habilidades, autonomia, ó, frente à higiene, locomoção, alimentação e outros. Então, por exemplo, se você tem um aluno que precisa aprender a comer, a usar a colher, então você vai colocar sim isso no seu planejamento, certo? Você vai falar, olha, este bimestre eu vou ensinar a utilizar a colher de forma correta, assim, assado. Você vai escrever isso no seu planejamento. É o PEI, tá? O PEI, ele é exatamente assim, pra gente mostrar tudo isso, detalhes por detalhes, certo? Depois que você fez esse PEI, a próxima etapa é o relatório, né?
Então, a gente tem o relatório. O que é o relatório? Primeiro, você vai falar da sondagem, né? Então, você vai dizer que, de acordo com o que você sondou, você vai fazer o seu relatório normal, né? Você sondou considerando os aspectos, como a criança estava, o trabalho que foi feito, como ficou e o que vai fazer. Então, na verdade, não é começo, meio e fim, como a gente ensina as nossas crianças. São 4 etapas, vamos se colocar assim. Então, como você sondou, né? Como você realizou a atividade, como foi feito o meio ali e o que você vai fazer dali para frente, o que você acredita que vai ficar adequado, vai ficar bom, certo? Vem o relatório e aí vem as assinaturas. Então, gente, o PEI, você precisa fazer todos os meses, todos os bimestres, tá? A sala de recurso, normalmente, é semestral. Normalmente, né? Claro que é como eu falei para vocês, de acordo com a orientação do local, né? Aqui, a gente, enquanto professora de apoio, que é o meu caso, eu faço bimestral, né? Então, a gente faz todos os bimestres. A sondagem, a gente faz mais no início do ano mesmo, né? Faz mais no início do ano e aí se precisar mudar alguma coisinha, vai mudando ao longo do ano. Provavelmente vai ter que mudar agora, porque era ensino remoto, então talvez tenha dado alguma modificada. Agora, a sala de recursos normalmente é de 6 em 6 meses. E por quê? Porque a sala de recursos normalmente é 2 vezes por semana só. Então, os encontros são mais espaçados, por isso. Então, quem quiser saber um pouco mais de como faz o PEI, essa é a sugestão do livro, tá? Eu tenho a xerox aqui que eu tirei, né? Na época eu não achei esse livro para comprar, eu tirei xerox, aí depois eu acabei achando, que é esse aqui, Estratégias Educacionais Diferenciadas para Alunos com Necessidades Especiais. Gente, eu não estou ganhando nada com esse livro, tá? Eu tô falando só porque ele foi a base do PEI, tá certo? Então, assim, a gente tirou xerox todo mundo, é da Rosana Glatt e da Márcia Denise Plett. Inclusive, no YouTube tem palestras dela, tem uma palestra de 1h20, eu acho, dela, que é bem um livro, é exatamente esse livro, e elas fazem em forma de palestra, em forma de aula mesmo, tá? O PEI é isso, é você individualizar o seu plano de aula para a educação especial, tá bom? Vai lá no canal do YouTube, gente, chama o pessoal, né, pra gente crescer aquele canal lá. Eu conto com vocês para vocês me ajudarem, certo? E eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito, muito pela companhia, viu? Beijo, até mais.